Exercício de crase é realmente um grande desafio para o nosso aluno. Então, pensando em você, e a partir da aula passada, que a gente teorizou crase, eu trouxe 10 exercícios que caíram em concursos públicos variados. Então, vamos embora! Fala, gente linda, beleza? Japa da redação aqui, sempre trazendo conteúdo de qualidade para todos vocês. E nesta aula eu trouxe 10 exercícios variados, concursos públicos, que são interessantíssimos para a gente exercitar a crase. Só que antes eu quero pedir aquela gentileza de sempre, de todo começo de vídeo. Curta bastante, compartilhe o nosso conteúdo e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. A gente precisa de muita ajuda para chegar à meta de 20 mil inscritos até o final de 2024. Pode parecer pouco, mas pro Japa aqui já é muito significativo, então dá aquela força pra gente. Dito isso, vamos começar as nossas atividades. A primeira questão caiu na banca CES Gran Rio. Lembrando que vocês podem dar uma pausa estratégica para ler o exercício como um todo e assim marcar a alternativa e depois só conferir na correção, beleza? Vamos lá então para o primeiro. O acento grave indicativo de crase está empregado de acordo, correto, com a norma padrão da língua portuguesa em qual situação destacada. Eu não vou ler a frase inteira, tá? Vou ler apenas a parte que nos interessa. Claro que você, na atividade que você está fazendo aí na sua casa, você deve ler inteiro, beleza? Vamos lá então. Letra A. Veja que a nossa construção na letra A está escrito o seguinte: a ingerem. Percebeu que tem uma coisinha na frente do elemento que está destacado aí, que é um verbo? E a gente aprendeu nas aulas que não tem crase antes de verbo. Então, essa aí não é a nossa alternativa. Letra B. Veja, de novo, diretamente na construção ali, que está escrito a agricultura familiar. Beneficia a agricultura familiar. Tem crase ou não? Para você saber, nesse caso, basta você fazer uma troca, né? De agricultura por um termo masculino que possa caber ali naquele contexto. Beneficia o homem, beneficia o indivíduo, beneficia o. Percebeu que no masculino deu o, então no feminino não tem crase. Letra C. Especialistas chegaram à conclusão. Quem chega a algum lugar com preposição. Conclusão é um termo feminino, então as chances de crase são grandes. E para você tirar a dúvida, basta você substituir conclusão por um termo masculino. Chegaram ao destino. Se chegaram ao destino, o ao no masculino deu certo, então no feminino tem crase, é a letra C. Agora, por que a letra D e E estão erradas? Vamos ver apenas essas situações exemplos para a gente realmente elucidar de vez esse exercício. Veja lá na letra D, adversas. Perceba que tem uma oposição entre singular e plural? Não tem crase. Letra E. A adotar. Perceberam que adotar é verbo? Antes de verbo, não tem crase, então realmente é a letra C. Exercício número 2 caiu na FGV. Eu não preciso fazer a leitura desse texto ali que aparece no comecinho. Eu vou direto para o enunciado logo abaixo. No período acima, empregou-se corretamente o acento grave indicativo de crase. Assinale a alternativa em que não acontece isso, em que o uso é incorreto, beleza? Vamos lá então. Letra A. Eles foram a Brasília de Niemeyer. Essa alternativa é um pouco mais específica e requer mais atenção. Na aula passada, sobre teoria de crase, se você não viu de novo, eu recomendo, você pode clicar no card que está aqui em cima para acessar essa aula, ter acesso à teoria, que é muito importante para vocês, para depois vir de novo para essa aula, tá? Essa situação específica, porque nós temos Brasília, que é um topônimo. Esse topônimo normalmente não vem acompanhado de artigo. Vou a, volto de Brasília, crase para quê? Mas nós temos um elemento que especifica Brasília, não é qualquer Brasília, é de Niemeyer, Oscar Niemeyer. Então tem crase, tá certo. Na letra B está escrito o seguinte, o curso vai de segunda a sexta. Veja que aí tem uma construção bem genérica, bem geral, né? Não está especificando o dia especificamente. São todas, de repente, semanas aí daquele mês, tá? Tanto é que está escrito de segunda a sexta. Se fosse da segunda a sexta, aí seria diferente. Mas é de segunda a sexta. Então, nesse caso, não tem crase. A alternativa errada é a letra B. Mas para tirar todo o desencargo de consciência, a letra C será que está certo? Vamos lá, nosso horário é das 8 às 17 horas. Veja que seria um horário de trabalho, é horário específico, então tem crase normal.
Na letra D está escrito, comunicamos o nascimento do filho à família. Quem comunica, comunica algo a alguém. Então esse a alguém tem preposição, família é um termo feminino, tem crase sim. Letra E, eles sempre obedeceram às regras. Quem obedece, obedece a alguma coisa e regras é um termo feminino, também tem crase. Perceba que nesse caso poderia até substituir por um termo masculino, obedecendo ao regulamento, beleza? O exercício número 3 sobe para mim, editor, faz parte da FCC, já caiu lá, e nesse caso nós temos alguns espaços, algumas lacunas que devem ser preenchidas. Esse é um típico exercício que cai na FCC, tá? E em demais concursos públicos para a gente preencher as lacunas e verificar qual alternativa que fica mais adequada, beleza? Vamos comigo então. Obedecer às leis. Quem obedece, obedece a alguma coisa. E leis é um termo feminino, não é? Então aí tem crase sim. Só por conta disso a gente pode eliminar um monte de situação. A gente só vai ficar com a letra D e E e a gente vai seguir essas duas à risca. Obedecer às leis existentes é o instrumento a que. Lembra que não tem crase antes de que? Não tem? Se não tem, já eliminamos, só pode ser uma alternativa, que é a letra D. Mas, para desencargo de consciência, que se deve recorrer no combate à violência. Se eu combato nesse caso é alguma coisa, a violência tem crase. Basta você substituir por um termo masculino. Combate ao crime organizado, por exemplo. Então tem crase sim, letra certa, realmente a letra D. O exercício 4 é da banca Sesgran-Rio. Vamos lá então. De acordo com a norma padrão da língua portuguesa, o acento grave indicativo de crase deve ser empregado na palavra destacada em qual situação? Ou seja, em qual situação eu tenho que ter a crase de fato? Vamos lá para a letra A. Os novos lançamentos de smartphones apresentaram em geral pequena variação de funções quando comparados a versões. Tem crase ou não? Perceba que aí tem uma oposição entre singular e plural? Não tem crase. Letra B. Estudantes do ensino médio fizeram uma pesquisa junto a crianças. Novamente, apesar de crianças ser um termo feminino, existe a oposição entre singular e plural, não tem crase. Letra C. O acesso dos jovens a redes sociais, de novo a mesma coisa. A, singular, redes sociais, plural, também não tem crase. Letra D. Os consumidores compulsivos sujeitam-se a ficar. Por que não tem crase aí? Vamos lembrar, tirar da memória. Porque ficar é verbo. Acertou, peão, beleza? Vamos para a letra E, então. Aliás, na letra D, então, não pode ter crase porque é verbo, né? Vamos para a letra E, que só pode ser S por eliminação. As pessoas precisam ficar atentas à fatura. Quem fica atento a algo, e fatura é um termo no feminino. Ficar atentos ao cartão, no masculino dá ao, no feminino a com crase. Então é a letra E mesmo. A número 5 da FCC mistura tanto interpretação, figura de linguagem com o uso da crase. Vamos ler comigo. Perante uma avalanche caótica que lhe via em cima, uma concepção de mundo repleta de mistérios e desesperos, o humanismo ateu de Conrad resiste e finca os pés. É uma construção aí de um texto que foi retirado, né, que fizeram várias questões, e eu só peguei a relativa ao que nos interessa de fato, tá bom? Vamos lá para as afirmações que ele traz na FCC. Primeira afirmação, o termo avalanche foi empregado em sentido conotativo, lembrando que conotativo é o mesmo que sentido figurado, uma metáfora? Sim, de fato, né? Então tá certo a número 1, marca e guarda aí, tá? Só por essa aqui já dá para eliminar um monte, tá? Dá para eliminar a C e a D, por exemplo. Número 2, o sinal indicativo de crase de uso facultativo, veja aí, pode ser inserido no seguinte modo. Perante a uma avalanche, perante a uma avalanche tem crase? Gente, uma é artigo indefinido. Antes de artigo indefinido não tem crase. Então a número 2 está errada. E a número 3 que sobrou pra gente, o pronome lhe, que ele usa lá no comecinho, tem função, tem valor possessivo. Será que tem? Vamos ler comigo. Perante uma avalanche caótica que vinha em cima dele, gente. Dele tem valor possessivo, porque pertence a ele, está indo em direção a ele. Então, nesse caso, nós temos duas construções certas. A número 1 e a número 3 procedem, portanto, a alternativa D. Vamos para a questão 6, ultrapassar metade dos nossos exercícios. E se você está gostando, deixe nos comentários, deixe o seu like, não esqueça. Vai lembrar também que é importante você deixar os comentários para sugerir novos conteúdos, de repente, de alguma área de conhecimento da gramática que a gente não tenha abordado ainda e que é muito pertinente a você. A sua dúvida pode ser de mais pessoas. Vai lá e deixe nos comentários. 6 da Sesgran-Rio agora. A crase é um fenômeno de contração de duas vogais iguais, A mais A. E essa
essa contração é marcada pelo acento grave. Perfeito. O acento grave indicativo de crase está corretamente empregado em qual das situações? Então ele quer a correta. Vamos lá fazer esse exercício. Mas lembra que se você quiser, aqui eu sempre alerto, você pode dar uma pausa no vídeo e ver com antecedência para depois seguir o vídeo e observar com nossa correção. Letra A. É preciso estar atento às coisas boas da vida. É preciso estar atento. Quem fica atento a alguma coisa, tem preposição. E coisas é um termo no feminino, então tem crase. Se você quiser substituir coisas por um termo masculino, ficar atento aos sonhos, por exemplo, se dá aos no masculino, então no feminino tem crase normal. Já é a letra A nossa alternativa correta. Pô, professor, por que não tem na B? Gente, dia a dia, toda vez que eu tiver expressões com elementos repetidos, dia a dia, face a face, frente a frente, não tem crase. Letra C. As decisões às quais citei. Será que tem crase entre quais aí? Basta você pegar o verbo citar. Quem cita, cita algo. Citar uma coisa e não a alguma coisa. Veja que citar não é um verbo que exige preposição, então não tem. Se você tiver dúvida, basta substituir decisões por um termo masculino, né? Os comunicados, os quais citei. Veja que não tem aos, é os comunicados, os quais citei, beleza? E na letra D nós temos a seguinte construção. O parque ecológico localiza-se a 3 quilômetros. Gente, quilômetros, os quilômetros é masculino. Não tem mesmo. E a letra E, a partir, a gente já viu essa situação na aula anterior. Partir é verbo, não tem crase. Então, realmente, a letra A. Número 7, FGV. A frase em que o emprego do acento grave é justificado por razões diferentes dos demais é qual? Em qual situação a razão do uso da crase é um pouco divergente dos demais? É isso que ele quer saber, tá? E aí, nesse caso, só tem uma, obviamente, né, que destoa. E você vai bater o olho e você vai perceber já, só de observar que tem uma coisa diferente nessa alternativa. E eu vou direto para ela desta vez, tá? Que é a letra D. Ah, mas por quê? Porque na letra D nós temos uma situação de crase que acontece antes de pronome relativo. Essa é a diferença. Então, número 8, outra da FGV, veja comigo. Assinar a alternativa que mostra problemas de correção com o emprego do acento grave indicativo de crase. Então ele quer saber a errada no uso do acento indicativo de crase. Letra A. Os sábios dizem que a vossa luz se apagará um dia. Disseram os vagalumes às estrelas. Os vagalumes disseram algo às estrelas. Quem diz algo a alguém ou a uma pessoa, enfim, né? Então o verbo dizer, ele vem acompanhado obrigatoriamente de preposição. Estrelas é no feminino, então tá certinho, tem crase. Disseram os vagalumes aos indivíduos, no masculino deu aos, então tem crase normal. Essa tá certa. Letra B. Fique atento à tartaruga. Quem fica atento a alguma coisa. Ao objeto, ao exercício. Então perceba que no masculino tem crase, então já tá certo aí. Letra C. Se achares R$3, leva-os à polícia. Quem leva algo a alguém e polícia é feminino, tem crase. Letra D. Às vezes à direita, à vista, são todas as expressões locuções adverbiais femininas. Então tem crase normal. E só pode ser a letra E de fato. Dinheiro é igual a táxi. Gente, táxi, o táxi é um termo masculino. E a gente aprendeu na regra geral da aula anterior que antes de termos masculinos não tem crase. A número 9 é da VUNESP e é aquele clássico exercício de preencher espaço. Vicente parece estar acostumado à solidão. Que tal substituir por um masculino ócio? Estar acostumado ao ócio. Então, no masculino deu ao, no feminino tem crase. Só por isso a gente poderia eliminar as 3 primeiras alternativas. Ficaríamos só com a D e E. Ficou mais fácil. Condição em que vive desde a morte do seu último familiar. Desde o ocorrido, pode ser? Pegamos morte, substituímos por um termo masculino. Desde o ocorrido, deu o. Então significa que não tem crase ali. Então só pode... Ah, não. Aliás, ainda a gente fica em dúvida, né? Pode ser a letra D e a letra E ainda. Com quem ele podia se dedicar a falar. Falar é o que, gente? Falar é verbo, não tem crase antes de verbo, então só pode ser a alternativa D. Chegamos finalmente ao 10º exercício, mas e aí? Você acertou quantas até agora? Vamos finalizar essa questão, a 10ª, e você vai me falar
quantas você acertou. Acertou tudo? Se tiver acertado tudo, deixar nos comentários, eu vou mandar este material especial para você em relação ao uso de crase. Mas só se você deixar nos comentários quantas questões você acertou. Vamos lá então na número 10 agora, essa da FCC, que também é para preencher espaços. Muitos consumidores não se mostram atentos à necessidade. Atento a alguma coisa e necessidade, percebeu? É um termo feminino, então tem crase nesse lugar. Veja que só por isso a gente elimina a letra D e E, tá? É a necessidade de sustentabilidade do ecossistema e não chegam a boicotar. Boicotar, gente, é verbo, então não tem crase antes de verbo. Portanto, nesse caso, eu poderia ficar apenas com a letra A e a letra B, tá? Eu vou eliminar a C também agora nesse caso, tá? Outros se queixam de falta de tempo para se dedicarem a alguma causa. Perceba que alguma é pronome indefinido e não tem crase antes de pronome indefinido. Resultado, a nossa alternativa correta é a letra A. Finalmente terminamos a nossa atividade com 10 exercícios explicando bonitinho para vocês sobre as questões que envolvem o uso da crase. Se você gostou, dá um like, deixe nos comentários também e dá aquela força pra gente poder produzir conteúdo de qualidade aqui pra vocês, tá? E veja, a gente só vai produzir mais conteúdos gramaticais se você realmente ajudar e colaborar e engajar a nossa conta, tá bom? Muito obrigado pela sua colaboração, bons estudos e até a próxima aula!